Olá pessoal, estou fazendo esse vídeo para demonstrar um pouquinho para vocês as funcionalidades da área da paciente, certo? Bem, eu peguei uma paciente aqui, modelo, tá? É, lembrando que o primeiro acesso da paciente ela precisa de ter um e-mail e uma data de nascimento cadastrada na clínica. Aqui você tem um auxílio ao primeiro acesso, então ele mostra que tem que ser a data de nascimento com barra, tá? A parte de esqueceu a senha, e aí ela vai. É uma área totalmente responsiva, então ela atende ao tamanho de celular, por exemplo, tá? Então, porque a paciente vai olhar mais no celular. E aí, então, ela vai entrar. Quando ela loga na área da paciente, a primeira coisa que vai aparecer para ela, o meu eu já aceitei, é para ela aceitar os termos de uso e política de privacidade para nos proteger aí, né? E nos deixar em dia aí com a LGPD, né? Em conformidade com a LGPD. Bem, ela entra. No caso, essa paciente ela tem um trigger que foi prescrito pelo médico, eu vou mostrar para vocês. Então, enquanto ela não der um ok que ela tomou esse trigger, ele fica aqui. Então, ela tem que tomar no dia 26 às 22 horas. Quando ela clica aqui, ó, deseja confirmar ok, e esse trigger some daqui. Então, o médico lá, ele prescreveu, ele aparece aqui para ela. E aí, quando ela dá o ok, lá na parte do médico, embaixo do trigger, mostra para o médico que ela tomou o trigger tal hora e tal horário. Né? Fica registrado lá para ela. Então, eu vou tomar o trigger aqui só para, né, mostrar que ele some, então, agora essa parte. Sumiu. Aqui ela tem acesso à agenda. Então, ela clica tudo que foi agendado para ela. Então, aqui essa paciente, eu já fiz algumas coisas para andar mais rápido. Eu tinha uma consulta e tinha um espermograma para o parceiro dela, certo? Agendados. No caso, a consulta, como a secretária já mudou o status lá na agenda, os botões de ações eles somem. No caso do espermograma, eu fiz proposital, eu não coloquei, ela está como agendada, o status, então o botão de ação ele está aqui. Ou ela pode, o parceiro pode confirmar esse agendamento, ou ele pode cancelar este agendamento. E isso aparece lá para a secretária. Então eu vou confirmar, deseja confirmar, ok, os ícones de ação eles somem, né? Os botões de ação eles vão sumir e aparece para a secretária que aquele procedimento foi confirmado, ok? Você tem um botão exibir todos, que tudo que já foi agendado para ela aparece, no caso meu só tem duas, independente do dia, tá? Voltar, eu tenho a parte de medicações. Uma vez que o médico prescreve alguma coisa para esta paciente, já cai aqui. Então, no caso, ele prescreveu um androgel e um chorimon não prescreveu nada para o parceiro. Para ela acessar, basta clicar em imprimir, ele visualiza ali aquele pedido. Detalhe, pessoal, lá no médico, basta ele clicar em imprimir, vai abrir o PDF, ele pode fechar. O fato de clicar em imprimir, ele já manda a receita aqui para a área da paciente. Ele já entende que é para vir para a área da paciente, e aí então não tem a necessidade da impressão lá por ele, ok? Nem de envio por e-mail. Da mesma forma que eu tenho para medicações, eu tenho para exames. Então, por exemplo, exames. Ele fez esse pedido de exame, né? Ela tem o acesso clicando na impressora, ok? O parceiro também. Só que a diferença é que na parte de exames, por exemplo, sorologia, que se pede muitas, né? A paciente ela tem a possibilidade de anexar os resultados de exame dela. Então ela vem aqui, ó, dela ou do parceiro. Coloca aqui, ó, paciente. Vou colocar a data, por exemplo, de hoje, tá? Vou selecionar um arquivo, mais uma vez, PDF e imagem. Eu tenho um exame meu aqui, ó, vou colocar ele aqui, anexar. Quando a paciente chegar para a consulta, esses exames já estarão lá, certo? Já estarão lá anexados. Então tá aqui, né, o exame que ela acabou de anexar, certo? Então tá aqui ó, o exame que ela acabou de anexar, beleza? Desculpa. É, Cliquei então aqui no botão de voltar, depois eu vou mostrar tudo isso lá no sistema. Espermograma. Ela não tem nenhum espermograma finalizado, então vocês viram que aqui na agenda tem um espermograma agendado para o marido. Uma vez que o laboratório fizer o espermograma e finalizar o espermograma, o resultado chega aqui para ele. Ele acessa o PDF por aqui, certo? Tratamentos, aqui é uma parte bem legal, onde ela tem acesso ao tratamento dela. Eu já peguei aqui, que ela tem um tratamento de FIV-ICSI aberto, ela clica aqui, ela visualiza o tratamento. Isso aqui é em tempo real.
Então, uma vez que o laboratório vai imputando as informações lá, ela tem acesso a essas informações. Então, ela tem aqui toda a parte seminal, os dados seminal, o laboratório colocou lá, vai aparecendo aqui para ela. Ela tem quantidade de óvulos que ela teve, quantidade de óvulos, maturidade intermediária, M1, né? O M2 quer dizer maduros, maturidade intermediária, óvulos fertilizados, quando que iniciou o procedimento, em D2, a fertilização, em D3, a classificação dos embriões, em D5, a classificação do D5. Se ela tiver embrião que foi mandado para biópsia, ela tem aqui acesso às informações, tá? No caso, o laboratório não preencheu ainda. E aqui ela pode aprovar aquela biópsia. Então, ela pode aprovar, mas se vocês não quiserem utilizar isso, o próprio lab pode aprovar. Então, às vezes, você tem uma paciente que ela tem ali 4 embriões que dão para biopsiar, e ela só tem dinheiro para pagar 2, por exemplo. Então, ela autoriza 2, ela pode autorizar por aqui. Então, ela vem aqui, ó, seleciona, né, autoriza a biópsia sim, e confirma, isso chega lá no laboratório, a paciente autorizou a biópsia daqueles embriões. Então, fica como autorizada a biópsia daquele embrião, certo? Status autorizada, sim, ok? Aquela vedados de congelamento, o que ela congelou? Ela congelou 2 óvulos, ela tem um embrião congelado e a classificação do embrião congelado 8.1. Ela não teve nenhum descongelamento, nem de óvulos, nem de embriões, tá? Você tem sobrevivência também, tanto de óvulos de embriões. Dados da transferência embrionária, ela não transferiu, então ela não tem nada de transferência. Se tiver tido transferência e vocês tiverem anexado foto do embrião, aparece a foto do embrião aqui para vocês, ok? Se a clínica tem um embrioscope e vocês colocam o vídeo do desenvolvimento embrionário, vocês podem colocar o vídeo do desenvolvimento embrionário e anexar lá na parte do laboratório e liberar para a paciente, ela consegue ver o vídeo do desenvolvimento do embrião dela por aqui também. Então, essa é a parte do tratamento, ok? Voltando aqui, eu tenho, né, um outro ícone, que é a parte pós-tratamento. Caso ela tenha engravidado, a gente usa a nomenclatura para paciente, lá no médico a gente usa BCF, né, e saco gestacional. Aqui, número de filhos, se ela suponhamos que ela teve 2, e ele abre para ela colocar nome do bebê número 1, nome do bebê número 2, e ela preenchendo isso aqui, isso vai lá para a ficha, né, do médico, do laboratório, de todos os envolvidos, né, já preenche lá no sistema também. Voltando lá para o home, aqui ela tem acesso aos criopreservados dela. Ela sabe que ela tem um óvulo, um embrião criopreservado, né, é um embrião de dia 3, classificação 8.1. Ela sabe o local, se teve análise genética ou não, quantidade de óvulos, ela sabe o local também e tudo. E sêmen, né, então ela tem acesso aos criopreservados dela. E aqui, orientações. As orientações são cadastradas por vocês lá no administrador e ele pode liberar ou não. Então, tem, por exemplo, orientação pós-coleta, né, a parte seminal. Lá ele vai perguntar, você quer que apareça para paciente aonde? Essas são orientações gerais. Então, para coleta seminal, para todo mundo, orientação de coleta seminal é igual. Para captação de óvulos, coloca todas as orientações que para todo mundo é igual. Para inseminação, para as medicações, vocês podem detalhar todas elas, aí vai aparecer para todo mundo. Transferência embrionária, mesma coisa, e aparece aqui para ela. No caso, você tem aqui embaixo orientações específicas para aquela paciente. Na hora que o médico clica lá e vai mandar uma orientação para a paciente, ele pergunta se ele quer disponibilizar ou não para aquela paciente. E aí vai chegar aqui para ela, que é uma orientação específica para aquela paciente ou para o parceiro, certo? Então, nesse botão orientações. E aqui, por último, eu tenho o botão de anexos gerais. Esse botão de anexos gerais é onde vocês podem fazer o trâmite de documentação. Vocês anexam lá no cadastro da paciente um arquivo, libera para essa paciente, né? Ela acessa esse arquivo aqui em PDF, ela baixa o PDF, assina digitalmente, anexa de volta, isso chega lá para vocês. Então, você pode fazer esse trâmite, certo? Pessoal, esse é basicamente o home. Vamos fazer uma análise agora junto com o sistema. Eu estou logado aqui com o administrador do sistema. Você vier aqui, ó, área da paciente, acesso das pacientes. Nessa parte, você tem que liberar acessos para a área da paciente. Você pode liberar da paciente, realizar
o cadastro dela. Então aqui, ó, se a paciente vier aqui, ó, dados cadastrais, se aquela chavinha estiver ligada, você libera com que a paciente preencha os dados cadastrais dela e salve. Aqui embaixo você tem a parte dela alterar senha. Então, né, ela vai fazer o primeiro acesso com a data de nascimento, né, e o e-mail, depois ela pode vir aqui e mudar a senha para ficar, né, mais pessoal. Então, se você liberar isso aqui, ligar essa chavinha, você permite, se eu atualizar aqui, ó, com que ela faça esse pré-cadastro. Tá? Agora está liberado, antes não estava, certo? Se você liberar isso aqui, você permite com que a paciente faça agendamentos, solicitação de agendamentos, tá, pessoal? Então aqui agora apareceu isso aqui, antes não estava. Então, ela vai vir a data, a hora, o médico que ela quer, o que ela quer, tá? Vai aparecer para ela só as consultas que você permitir lá no cadastro de administrador. Então aqui, ó, no cadastro de administrador, administração clínica, tipos de procedimento, ó, tipos de consulta, tipos de serviço, desculpa, tipos de serviço, você vier aqui em editar, por exemplo, ó, consulta, ó, consulta. Aí aqui, ó, tá assim, ó, liberar para agendar na área da paciente, tá? Não, se eu colocar sim, salvar, agora eu permito com que a paciente, que eu vou atualizar a página, ela faça agendamento de consulta. Então você pega, faz aqui, ó, eu quero para o dia 21 às 18 horas. Clica aqui, ó, às 18 horas, que é mais fácil. O médico, Dr. Tiago. Ela clica em agendar. Vocês vão ver como que isso chega lá para a secretária. É uma solicitação e está aqui como pendente. Quando a secretária aceitar, isso vira confirmado. Ok? Então, para vocês verem a parte de configuração aqui lá pelo administrador. Agora vamos ver aquilo que eu fiz lá com o médico. Antes do médico, eu vou sair aqui, vou logar com a secretária. Segue. Então, tem uma solicitação da paciente Silvia aqui para a secretária. Quando ela loga, aqui, ó, agendamentos, área da paciente 1. Então, ela clica, visualiza. Confirmar agendamento. Aí ela faz o agendamento, certo? Ela vai fazer o agendamento aqui. Consulta. Opa. Consulta. Ela agendou. E agora, se eu vier na área da paciente e atualizar, você vai ver que agora está em atendimento. Ok? A consulta, desculpa, agendada. Tá? Tá aqui agendada. Então, confirmou. Ela pode ainda na verdade, confirmar e excluir, ou excluir. Beleza? Agora vamos lá no médico. O médico. Como eu disse, se o médico fizer, vou entrar dentro de um prontuário qualquer aqui, se o da paciente que eu estava mexendo, né? Se o médico vier aqui, ó, e criar uma orientação, ele pergunta aqui, ó, orientação para paciente, né? Tal, e aí ele aqui, ó, liberar para paciente, sim. Aí vai aquela orientação que eu disse, que é aqui, ó, orientação específica para aquela paciente. Então vamos lá? Então aqui, ó, vou criar uma orientação para paciente de gona de pós-coleta. Editei, tá aqui, de óvulo. Seleciono minha assinatura, imprimir e salvar. Como eu disse, só de imprimir e salvar, ele já não precisa de imprimir aqui, eu já fecho. E agora, se eu vier aqui e atualizar, ela vai aparecer a orientação para mim aqui. Atualizar a página, a orientação está aqui. Ó. Aí ela visualiza clicando aqui. Certo? A parte Então, basicamente é isso. Como eu disse, esse termograma, se for finalizado, ele aparece aqui. E na parte das orientações gerais. Desculpa aqui, ó. Receitas, orientações. Quando você vai cadastrar aqui, ó, aí é pelo lado de fora. Cadastros, novo. Essas orientações são gerais.
liberar para paciente sim, aí você salva, ele vai aparecer para você, né? Aqui você coloca a categoria, eu quero que é uma orientação para coleta seminal, para captação de óvulos, para inseminação, qual que é? Libera para paciente sim, e aí ele vai aparecer aqui, ó, como orientações gerais, aqui, ó, na coleta seminal, se você colocou, na captação de óvulos, na inseminação, na medicação ou na transferência embrionária, beleza? Anexos gerais é aquilo que eu disse. Se você vier, se você entrar aqui, por exemplo, cadastro da paciente, entrar lá no cadastro dela de secretaria, lá embaixo tem a parte dos anexos. Então você coloca, por exemplo, teste, um contrato, escolho aquele contrato, pegar uma coisa qualquer aqui, isso, salvo e libero para a paciente que vai aparecer lá para ela, certo? E aí ela vai lá e ela consegue visualizar aquele contrato lá, aqui, ó, liberado para paciente? Não. Eu clico aqui, altero, agora eu liberei para paciente. Se eu vier aqui atualizar, tá aqui o contrato. Ela baixa, assina e anexa de volta, ok? Parte de contrato. A outra parte que eu queria demonstrar é a seguinte, a questão dos anexos gerais, as orientações. Eu acho que eu falei basicamente tudo, né? Acho que eu não estou esquecendo de nada, não. Bem, pessoal, então essa é a área da paciente, tá? Qualquer dúvida, basta vocês perguntarem aí pra gente, beleza? Um abraço, até mais.